Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. Eu vou começar me apresentando, né, para quem não me conhece. Eu sou a Janaína, sou farmacêutica e tive o privilégio de, desde 2001, estar na implantação do primeiro banco de leite humano do estado, né, no Hospital Geral. E desde então, venho trabalhando muito nesse assunto da amamentação, aleitamento materno. Hoje eu componho a equipe, junto com o Rodrigo Carvalho, da equipe de aleitamento materno e alimentação complementar saudável, da Coordenadoria de Promoção à Saúde, né, e Humanização da Saúde. E o que a gente propôs nessa web não é nem uma aula sobre o banco, né? Na verdade, essa demanda foi devido a alguns questionamentos, onde a gente estava percebendo, né, muitas pessoas tinham alguma dúvida, tinham dúvidas, o que o banco de leite fazia, qual era a função. Então, vai ser mais um bate-papo, que eu espero poder colaborar no final com as dúvidas de vocês, né, e esclarecer um pouquinho essa estratégia, né, o banco de leite humano, para que ela surgiu, quando e o objetivo dela, tá? Então, vamos lá. Então, muita gente até nos pergunta, né, banco de leite, como a gente pode fazer para ajudar, ou então, será que eu não tenho leite? Então, ele pode me auxiliar de alguma forma, só para quem tem bastante leite? O que faz ele leite? Que a mulher doa, né? A mãe está doando, para onde que vai? Então, é essa parte que a gente quer deixar um pouco claro, né? Para vocês, o que a gente pode fazer, e cada um, né? E mostrar que cada ente, cada pessoa, ou município, instituição, pode ajudar de alguma forma, tá? Então, a gente não pode, para começar, falar de banco de leite humano sem a gente falar em amamentação. Né, uma coisa, é o pilar, na verdade, dessa estratégia. Ela surgiu, lógico, ela é uma estratégia da promoção do aleitamento materno. A gente já sabe, então, vários estudos já comprovam, né, há muitos anos, que o aleitamento materno é um componente primordial para a diminuição da mortalidade infantil. Então, isso já não tem mais dúvidas, né? A gente sabe dos benefícios que o aleitamento materno, a amamentação, traz para as crianças, e a gente já sabe que não é só para as crianças, mas também para suas mães, para a família, sociedade e Estado em geral, né? E com isso a gente consegue também diminuir em larga escala a mortalidade infantil. Protege, previne doenças na idade adulta. Então, ou seja, a amamentação, ela tem todos esses benefícios que muitos já conhecem. Mas a gente sabe também que nem todas as crianças, por isso a gente vai falar no banco de leite humano, nem sempre ela tem esse acesso, né, por conta da prematuridade, por exemplo, né, e por algum motivo ela não tem acesso imediato ou não consegue ser suprida por esse alimento que é o mais importante para ela no momento. E aí a estratégia do banco de leite vem ao encontro dessa necessidade. Mas o que a gente também não pode deixar de falar, fazer um resgate histórico, que a gente tem o que era antes, e hoje, atualmente, ainda temos um problema muito sério de saúde pública, que é a morbimortalidade infantil. A gente ainda tem um índice alto, né, onde já estudo demonstra que às vezes 4 milhões de bebês no mundo
morrem, né, por ano no primeiro mês de vida. Isso ainda é um número muito alarmante. E essas mortes relacionadas à alimentação, né, inadequada, ou alguma doença relacionada à alimentação inadequada. Então, isso é um fato que a gente tem que estar sempre nos chamando a atenção para tentar fazer com que isso diminua, né? Então, a gente viveu uma época, por exemplo, na década de 70, onde ocorreu uma espécie que a gente até costuma chamar de epidemia do desmame, ou seja, essa ação natural, né, e na verdade ela tem que ser aprendida, uma coisa importante também, precisa de muito apoio, ela foi deixada, né, ela foi sendo trocada por uma maciça pressão, na verdade, na maior parte, pela indústria, né, de fórmulas, por exemplo, infantis, né? Então, teve alguns fatores, claro, mas um intenso processo de urbanização, a própria independência da mulher, lógico, que é um ganho, mas a indústria, por exemplo, se aproveitou dessas brechas, né, dessa independência de alguns fatores, e começaram a bombardear a mulher e a criança, né, que já nasce cheia de o marketing pesado dessas indústrias, onde à época não tinha nenhuma lei que regulava, não tinha um órgão de controle para poder barrar essa propaganda e o marketing indevido, em que a gente ainda costuma falar criminoso, porque muitas crianças morreram naquela época por conta disso, né? Foram desmamadas precocemente por conta disso. Então, essa época, esse ano, né, esses anos, nos anos 70, a gente teve esse aumento da mortalidade infantil. Bom, e o banco de leite, né? Onde entra nisso? Então, naquele cenário que a gente vivia, onde 85% dos óbitos dessas crianças estava relacionado ao uso da alimentação artificial, tinha que se fazer alguma coisa, né? Isso não, isso estava claro. Então, começaram a surgir vários estudos e incentivos, né, políticas públicas, para que esse número diminuísse, né? É muito alarmante, mas era o cenário que a gente tinha naquela época. E daí surgiu, para a gente conhecer um pouquinho da história do Banco de Leite Humano, o primeiro Banco de Leite Humano foi inaugurado, surgiu no Rio de Janeiro, né, em 43, em outubro, no que chamava Instituto Nacional de Pericultura, hoje Instituto Fernandes Figueira, que muitos conhecem, que é a nossa referência nacional em Banco de Leite Humano. Então, esse pediatra, doutor Antônio Fernandes Figueira, ele criou esse banco de leite. Naquele momento, em 43, a visão, né, o objetivo desse banco não era nem fazer competir com esse desmame com a indústria, mas ele tinha o objetivo de coletar o leite de mães que tinham excesso, né, e distribuir esse leite humano para aquelas crianças que eram chamadas, né, eram consideradas como casos especiais. Então, lá já crianças prematuras, que tinham algumas perturbações nutricionais, ou seja, desnutridas também, alergias, enfim. Então, foi uma estratégia
eles encontraram, por saber que o leite humano era melhor alimento, né? Que mulheres faziam essa doação, na verdade, na época não era nem doação, né? Às vezes havia até um comércio desse leite. Então, nessa época, era esse o principal objetivo do Banco de Leite Humano. Nesse decorrer, né, de quase 40 anos, houve com esse cenário que a gente encontrava na época de 70, 80, né, muito alarmantes de muitas mortes infantis, foram se criando essas políticas para tentar reverter essa situação, onde foi criado em 81 o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, a gente chama de PNIAM. Esse programa, ele era ligado ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Passou-se, né, em 98, essa estratégia, né, essa política nacional, ela foi inserida na área da saúde da criança do Ministério da Saúde. Então, essa área da saúde da criança já tinha algumas estratégias, né, em relação à saúde da criança, vários eixos, que a gente vai mostrar a seguir, e ela incorporou a promoção, né, o programa de incentivo ao aleitamento materno, para tentar uma forma de tentar reduzir, melhorar esse índice de aleitamento materno e era muito baixo. Então, para mostrar, para ilustrar como é hoje, né, a política nacional de atenção integral à saúde da criança, né, que é a PNAISC, então, a política que rege, né, que norteia a saúde da criança, tem vários eixos. Dentro desses eixos, né, que são 7, a gente tem um eixo que é do aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Hoje, na Secretaria de Estado de Saúde, esse eixo, ele compõe, né, está dentro da ordenação de promoção e humanização da saúde, né? Porque a própria gestão entendeu e o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável, ela tem tem esse olhar de promoção, né? Ela precisa ser promovida e apoiada para que a gente tenha mais resultados mais palpáveis, mais reais, né? Em relação ao índice de aleitamento. Dentro desse eixo, a gente tem estratégias. Quais são elas? Então, a gente tem, eu vou mostrar também a seguir, a mulher trabalhadora que amamenta, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, a estratégia Alimenta e Amamenta Brasil, a rede de banco de leite humano, é o que a gente vai falar hoje, e a mobilização social. O que é isso? São as campanhas de promoção, né? Que a gente tem, e ela envolve toda a população, envolve todas as organizações não governamentais ou grupos, enfim, envolve a todos, né? Não tem um setor responsável, né? Todo mundo deve atuar nessa estratégia. Então, mostrando como a gente vai falar, o nosso foco hoje é o Banco de Leite Humano, mostrando esses eixos. Então, a gente tem em torno ao aleitamento, porque a gente, a gestão, né, o governo entendeu, o Ministério da Saúde, que só promover o aleitamento materno não era suficiente. Né? Precisava de mais estratégias, né, mais apoios. Então, criaram-se essas estratégias como
a Estratégia Amamenta Brasil, a NBCAL, né, que é uma norma brasileira de comercialização de alimentos, bicos, chupetas mamadeiras, que hoje protege a amamentação, protege de que do marketing abusivo das indústrias, a rede de banco de leite humano, mulher trabalhadora que amamenta, a iniciativa Hospital da Criança, promoção, o nosso Agosto Dourado, né, que está chegando, onde é um mês intenso, que já virou uma lei, que eu vou mostrar adiante, onde é um mês destinado a promover, apoiar, incentivar o aleitamento materno. A doação de leite humano, também a gente tem um dia mundial, 19 de maio, que é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e a promoção da amamentação. Bom, em relação ao banco de leite humano, o que a gente pode falar, então, dessa estratégia de uma forma clara e objetiva também, que é o foco, né? Não se aprofundar nele hoje, que a partir dessa década de 80, não se podia mais apenas pegar esse leite e oferecer para uma outra criança que tivesse necessidade. Então, junto com essas estratégias, e a Fiocruz é fundamental, né? Foi onde surgiram todos os estudos, e até hoje quem traz, né, quem leva essa rede, tudo muito estudado, é uma estratégia, ou seja, segura, né? Ela começou a qualificar essa atenção ao neonato. Ou seja, esse leite começaram a gente sabe que é o melhor alimento, mas para chegar ao recém-nascido, ele também tem que estar de uma forma adequada, né? Porque, da mesma jeito, ele pode não ser o melhor alimento se ele for tratado de uma forma inadequada. Então, a rede de banco de leite humano veio para assegurar, né, fazer vários estudos. Então, uma estratégia de qualificação, atenção neonatal, no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional. Então, na década de 80, inclusive, a gente teve o advento do HIV, por exemplo, então novas medidas também foram adotadas, tecnologias modernas, controle de qualidade, então tudo isso foi incluso nessa nova maneira de se trabalhar com esse leite humano. Inclusive, a doação passou a ser de forma voluntária, né, não remunerada, ou seja, mulheres que, de certa forma, estavam com excesso de leite materno e iriam doar, né? Então, diminuiu bastante, inclusive, antigamente, tinha-se o desmame, né? Mulheres que precisavam do dinheiro e, às vezes, vendiam o leite, deixavam de dar para a criança e vendia aquele produto, né? Era o leite dela. Então, isso começou na década de 80 e vem até hoje, né? Então, ela passou a crescer essa rede de uma forma muito progressiva, com muitos trabalhos científicos, com teses, dissertações, mestrado, doutorado, um centro de pesquisa, virou, né, tecnológico, inclusive, que nós exportamos essa tecnologia, ela recebeu vários prêmios internacionais, porque devido a essa tecnologia tão eficiente que se tornou o banco de leite humano. Então, que a Fiocruz, né, conseguiu fazer, e o nosso Centro de Referência Nacional, conseguiu desenvolver nesses anos uma metodologia alternativa para o não uso, né, ou diminuição do uso de fórmulas em UTI neonatal, ou seja, que aquele nenê, né, prematuro recebesse o melhor alimento, que é o leite humano, mas com alta qualidade nutricional e também segurança alimentar.
essa metodologia aliada ao baixo custo e em todo o controle de qualidade, né, o processamento, controle de qualidade. Então, ela adequou essa tecnologia à realidade nacional, né? É uma realidade nossa, a gente, né, um país em desenvolvimento, então, a gente não podia, sabíamos que não conseguiríamos avançar uma tecnologia muito cara, enfim, dificuldade de execução. Então, realmente encaixou perfeitamente, né? Onde, de uma forma segura e sensível, consegue se praticar na rotina, né? Por isso que a gente hoje tem tantos bancos de leite espalhados hoje, não só pelo Brasil, como no mundo, né? A gente tem, eu vou mostrar em seguida. Então, conseguiu aliar a confiabilidade do produto, né, do leite materno, a precisão, sensibilidade, execuibilidade, então, fácil execução, né? Tempo de resposta, que também não podia ter uma metodologia que demorasse para dar o retorno ou ser liberado para o recém-nascido prematuro. Isso aliado, né? Ou seja, compatibilizando custo com o rigor, né? O rigor de qualidade. Então, realmente não é à toa que os bancos de leite humano, a nossa rede, é a maior rede mundial de bancos de leite humano. A gente, no mundo, tem outros bancos de leite humano ou algumas outras tecnologias, mas a nossa é a maior rede e ela, como eu falei antes, né, tem uma credibilidade a nível internacional e mundial. Então, só para definir, né, qual é a definição hoje que a gente tem na legislação, o banco de leite humano é um serviço especializado. É importante frisar que ele tem que ser, né, vinculado a um hospital de atenção materna e ou infantil, tá? Importante. O que muita gente não sabia, inclusive na época, eu fiquei 15 anos na assistência do banco de leite, né, responsável pelo banco de leite humano, era muito comum as pessoas acharem, né, que o banco de leite era apenas, né, não apenas, mas fazia o serviço de controle de qualidade, de processamento desse leite. Não. Na verdade, tem estudos que já mostram que quase 80% das ações do banco de leite humano está relacionado com as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, ele sim executa atividades de coleta, produção, né, da produção láctea da nutriz, da excedente, seleciona, classifica, processa, faz controle de qualidade e distribui. E outra coisa importante, não pode haver comercialização. Então, todo o leite humano pasteurizado, ele não pode ser comercializado, tá? Ele vai para todas as crianças que necessitam e não pode ser vendido. Então, isso é importante frisar, por isso que eu gosto muito de falar, que lá também atende, né, as mães que estão com dificuldades, por exemplo, e isso é o apoio, né? Então, desde a promoção de promover eventos, promover aleitamento, a proteção e o apoio também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que frisar. Além do banco de leite humano, também existe os postos de coleta de leite humano. O que é um posto de coleta? Então, a definição é uma unidade, e ela pode ser fixa ou móvel. Essa unidade, ela não necessariamente tem que estar dentro do hospital. Pode ser intra ou extra-hospitalar. O que é mais importante frisar, nesse caso,
é que o posto de coleta de leite humano, ele não é responsável pela parte de processamento daquele leite coletado, né? Então, por isso, todo posto de coleta ele tem que ser vinculado tecnicamente ao banco de leite humano. E administrativamente a um serviço de saúde, né, ou até ao próprio banco de leite ou ao local e ele se encontra. Mas também, assim como o banco de leite humano, ele é responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Também coleta, estoca o leite humano. Agora, o que ele não pode fazer são as atividades de processamento do leite. E essas atividades são exclusivas do banco de leite humano. Então, é importante até, porque nessa questão, as pessoas perguntam para a gente por que tem tanto o banco de leite humano, nós vamos mostrar a quantidade, mas muitas vezes o posto de coleta é uma saída, é uma estratégia que consegue suprir, né, a necessidade de leite para aquela unidade. O leite humano, quando coletado e transportado de uma forma adequada, ele pode percorrer um entorno de 6 horas. Então, não precisa ser na mesma cidade. Isso também é importante a gente estar falando, né? Eu posso ter um posto de coleta, um banco de leite em Cuiabá e um posto de coleta em Chapada, nos Guimarães. Por quê? Porque esse transporte não vai ultrapassar 6 horas, a gente espera, né? Então, essas estratégias, elas são importantes. Então, às vezes, não dá para montar um banco de coleta, um banco de leite humano, mas por que não começar um posto de coleta, por exemplo? É uma ideia já que a gente pode fazer. Então, fazendo um resumo da definição de um banco de leite humano ou posto de coleta, a gente pode resumir isso falando, né? Que são centros especializados que auxiliam, né, ao maior número de lactentes, né, que fazem esses lactentes tenham acesso e o benefício do leite materno e outras crianças possuem, eles foram privados por algum motivo, no caso de uma prematuridade, ou alguma outra doença, enfim. Então, garante a elas esse melhor alimento, porque com certeza são crianças e a recuperação vai auxiliar, né? Vai ser um auxiliar para essa recuperação do neném. Como eu falei, a gente não é uma aula, né, de como funciona e todas essas etapas, mas a gente fez questão de mostrar esse fluxo, por onde esse leite percorre quando desde a casa da mãe, que está dessa doadora, essa lactante que está oferecendo espontaneamente o excedente do seu leite, onde ela faz essa retirada, também chamada de ordenha. O banco de leite leva os frascos para ela já esterilizado, ela faz uma pré-estocagem. Esse transporte necessariamente tem que ser feito ou pelo posto de coleta ou pelo banco de leite, porque é uma cadeia de frio que a gente fala, né? Então, a temperatura dele na hora que sai da casa da doadora, ela é controlada até a hora e chega ao banco de leite ou posto de coleta. Então, nessa recepção já tem uma pré-seleção, tem uma seleção para ver se a embalagem está adequada, se está íntegra, rachada, enfim. Então, tem essa entre outras coisas, né, que se faz, se observa. Lá no banco de leite, ele tem um pré-armazenamento, e no momento da pasteurização, ele é descongelado e faz-se os testes necessários. Desde verificação de cor,
off-flavor, que a gente fala, odores, né? Sujidades que não pode haver, controle de qualidade físico-química, enfim, faz esses testes, passou, ele vai para o processo de pasteurização. Vai para o controle microbiológico, fica aguardando até 48 horas, onde sai o laudo, né, onde positivo, ok, pode distribuir. Não conforme, né, deu uma contaminação, uma presença de coliformes, não pode descartar. Então, rapidamente percebe-se que é um controle muito rigoroso. Esse leite, ele não pode ir direto para uma outra criança, a não ser que passe por todo esse processo. Como eu estava mostrando também, como eu falei, além de todo esse processo com o leite humano, é um polo, né, de incentivo ao aleitamento materno. Então, em vários bancos de leite, acho que no nosso estado todos fazem esses trabalhos, onde fazem rodas de conversa com gestantes, ou com puérperas do alojamento conjunto, enfim, fazem um trabalho de promoção, de incentivo ao aleitamento materno. Né? Então, o foco do banco de leite não é só o produto para a criança na UTI neonatal. Né? É o foco em todas as crianças amamentem. Né? Aumente o aleitamento materno. E isso estimular o aleitamento materno. Então, algumas fotos no grupo de Rondonópolis, na Santa Casa, né? Onde eles fazem várias ações externas também. A gente costuma falar que banco de leite humano em trabalha, são pessoas que gostam de aparecer e a gente tem que aparecer, promover o serviço. É um trabalho de promoção mesmo. Aqui é um pouquinho da parte interna, onde a gente vê pasteurizadores, os freezers, separado, leite humano pasteurizado, do leite humano ordenhado, né, que é o leite humano cru, que a gente fala, os equipamentos, então, para vocês um pouquinho. E esse quadro, ele demonstra o resumo, né, de todo esse processo, onde a gente fala desde o controle, né, e a coleta. A gente tem também aqui em Cuiabá uma parceria com o Corpo de Bombeiros, que fazem a coleta no banco de leite também. O processamento, os testes, a mãe, né, que está em casa amamentando para doar, e até onde, para onde vai, né? Vai para esse meu público, que são os prematurinhos, neonatal, pequenos, que às vezes não conseguem sugar ainda, né, em suas mães. E essas mães, né? E as mães do neném que estão prematuros? Ela vai ficar como? A gente está pensando, a doadora doa, e ela? E como está o seio dela? Então, o banco de leite também está lá para apoiar essas mães. Orientá-la, como ela deve tirar aquele leite. Quanto mais ela tirar, mais leitinho ela vai ter para o seu nenê. E quando ele puder mamar, que ela tenha produção ainda. Né? Não se pode pensar em quando ele está internado. A gente tem que pensar que ele vai receber a alta e a mãe vai estar pronta para recebê-lo e amamentá-lo. Então, o banco de leite, nesse aspecto, tem um trabalho muito importante, diário, né, incansável, de dar esse apoio para essa lactante, essa puérpera, que está com o seu bebê internado na UTI neonatal. Eu fiz questão também da gente colocar na parte da distribuição. Porque, como outras dúvidas que surgiram para a gente, essa foi uma, né? Onde muitas pessoas pensam, eu não consegui amamentar, então eu sei que o leite humano é o melhor alimento, eu vou procurar um banco para receber esse alimento.
Então, não é assim que funciona. A mãe, ela, sim, se ela está com dificuldade de amamentar, está com alguma intercorrência, algum problema, e ela tiver acesso a um local que tem o posto de coleta ou banco de leite, ela deve sim procurar, né? A gente orienta e vá. E lá vão ter pessoas capacitadas e vão estar lá para dar apoio para ela e verificar o que pode estar acontecendo. Mas não é a intenção do banco de leite que a gente apenas forneça o leite e a amamentação para lá. Não, pelo contrário, a gente tem que estimular o aleitamento materno da mãe para o seu nenê. Né? É o ideal. Então, lá ela vai achar esse apoio. E o leite, que é excesso, né, em outras mães, tem já um caminho. Então, a RDC 171 de 2006, ela nos guia, nos norteia e também é muito bom para a gente ter ela no mundo o critério, ela tem um critério para esse uso. Né? A gente tem o RN prematuro de baixo peso que não suga, ele é o nosso critério principal. Ele é o nosso foco inicial e depois a gente vai seguindo, né? Se eu tiver um volume, vamos recém-nascidos infectados, deficiências imunológicas, diarreia persistente. Então, são critérios que devem, né, por lei, seguir essa RDC. Tá? Então, o que a rede, o que a Fiocruz, o Ministério da Saúde, conseguiram elaborar nesses anos todos, né, de 80 para cá, em relação a isso, né? Eles conseguiram colocar a qualidade presente de uma forma sistêmica, onde todas as atividades foram englobadas. Isso foi uma forma fantástica de estimular o aleitamento materno, mas, ao mesmo tempo, olhar, né, dar assistência àquelas crianças e, por algum motivo, por esses motivos que a gente já falou, né, não tiveram esse acesso, esse privilégio de ter o primeiro contato com sua mãe ou a primeira alimentação direto no seio da sua mãe. Então, teve essa visão, né, esse olhar amplo, e com isso a gente tem, sim, claro, uma redução, né, da mortalidade, da morbimortalidade infantil. Mostrando o painel no Brasil, a gente tem 220 bancos de leite humano no Brasil. Então, o banco de leite está presente em todos os estados do Brasil, inclusive, né, Brasília, né, DF. E temos 199 postos de coleta de leite humano. Então, a gente tem todo o Brasil coberto. Inclusive, a gente também tem toda a América Latina, exceto o Chile, que já possui banco de leite humano na nossa rede. Então, a gente já era chamada rede brasileira, aí depois rede ibero-americana. Então, a gente também agora, né, a gente é uma rede global. Nós já estamos na Europa, em Portugal, na África, então, Moçambique, então, Maputo, né? A gente já tem banco de leite em vários lugares do mundo na nossa rede. Ou seja, a gente exportou essa tecnologia pela segurança e qualidade, né, que tem. Em Mato Grosso, então, olhando agora para nós, a gente tem uma situação onde a gente possui 3 bancos de leite humano, vou mostrar a frente, 2 em Cuiabá, 1 em Rondonópolis. O que a gente vê em relação ao mapa do Mato Grosso é que a gente tem hoje ainda um vazio assistencial em relação a banco de leite muito grande, na região norte, por exemplo, onde existem unidades neonatal, mas não possuem unidades de um banco de leite humano, ou posto de coleta.
Nesse caso, a gente também na secretaria, isso é um fato que a gente questiona e está tentando, porque não depende, não é uma estratégia só, não é Estado que define, né? Não é uma coisa que o Estado vai lá no hospital X e fala, vamos montar. Não é assim que funciona. Né? É uma iniciativa que também tem que ter o local. Lembra que a gente falou, né? É uma unidade dentro de um hospital materno-infantil. Então, esse hospital, primeiro, ele tem que sensibilizar e querer montar, né? Como fazer isso? A gente entra dando apoio, ou seja, tem que ter uma iniciativa do serviço. E a gente está aqui para isso, para também fomentar essa necessidade, essa importância. E mostrar mesmo no mapa que a gente está precisando. Né? Por exemplo, como eu falei, postos de coleta, ele pode percorrer 6 horas. E a gente, com esse estado deste tamanho, Sorriso, por exemplo, e tem uma unidade neonatal, é complicado, até, inclusive, ter um posto de coleta, né, para vir para Cuiabá, né, a esse caminho. Então, existem lugares que faz, sim, necessário a implementação de um banco de leite. A gente está, hoje é uma meta, e a gente está junto com a coordenadoria de serviços, né, de habilitação, para tentar fazer o máximo possível para aumentar o número de bancos de leite no nosso estado. É um estado muito grande, onde o que a gente tem não consegue suprir, né, a necessidade das nossas UTIs neonatal. Mas algumas cidades próximas, Rondonópolis já está fazendo um trabalho, por exemplo, de criação de postos de coleta nas cidades ao seu redor, né, que são cidades próximas. Então, é um trabalho interessante. Então, essas coisas, essas iniciativas, elas vão fazer toda a diferença para a diminuição dessa mortalidade e o aumento no número de leite humano doado. Então, como eu mostrei, todo estado, ele tem uma referência, né, um centro de referência. Em Mato Grosso, a gente tem o Hospital Geral como centro de referência estadual, foi pioneiro no estado em 2001. Ele tem como posto de coleta o Hospital Santa Helena, né, a UTI neonatal, que oferta para a UTI neonatal do Hospital Santa Helena, então eles são posto de coleta vinculado ao Hospital Geral. Temos também o Banco de Leite Humano do Hospital Júlio Miller, e o Júlio Miller tem como seu posto de coleta o hospital, né, maternidade fêmea. Então, a fêmea coleta, mas quem processa o leite é o Banco de Leite de Júlio Miller, e assim o Hospital Santa Helena, da mesma forma, o Hospital Geral. Em Rondonópolis, a gente tem o Banco de Leite Humano na Santa Casa de Misericórdia, e lá eles já estão com o processo de expansão para postos de coleta, já estão articulando essas ações para que se crie alguns postos, mas ainda não tem nenhum posto de coleta ainda montado, tá? Então, falei um pouco da estratégia, né, para a gente poder até finalizar, para a gente responder as perguntas, que eu acho que interessante também. O que a gente pode fazer? Se eu não tenho banco de leite na minha cidade, na minha região, o que a gente pode ajudar? De várias maneiras, né? Eu não sou mãe, não tenho do ano, não conheço ninguém, então, o que farei? Então, quando a gente falou lá atrás, em uma parte da amamentação, que é a mobilização social, é isso. O banco de leite, essa rede brasileira, ela tem essa função de promover e apoiar o aleitamento materno e a doação de leite humano. Dentre elas, como eles conseguiram se organizar? Né? A gente tem várias estratégias também
para chegar ao nosso objetivo. Então, tem-se o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que é 19 de maio. Nesse dia, a gente faz, várias pessoas se organizam para promover, para as campanhas. Então, tudo isso ajuda muito, né? Mostrar o serviço, mostrar que existe banco de leite humano. Por incrível que pareça, tem pessoas que trabalham, às vezes, numa instituição que tem banco de leite e não conhece, né? Às vezes nem sabe quem. Então, isso a gente tem que mudar, e pouco a pouco, mas não podemos desistir, né? Campanhas regionais, então, é muito importante. A gente tem, só nesse mês de agosto, que é o Agosto Dourado, né? O Estado, a gente está promovendo, ajudando, apoiando. Na verdade, não é nem a gente está fazendo, a gente está apoiando os escritórios regionais de saúde. Então, a gente vai ter 16 escritórios, 15 encontros regionais para promoção do aleitamento materno. Isso é uma coisa ímpar, né? É ímpar, vai ter de uma magnitude que a gente ainda não tem nem noção de como isso vai, que produto isso vai nos trazer, né? Mas só positivo, com certeza. Então, campanhas. Tem a Semana Mundial da Amamentação, que foi lançada pela UABA, uma organização internacional, que se comemora a primeira semana do mês de agosto. E doação de frascos. Então, vou mostrar um pouquinho de cada um. Mas é importante, muito importante, né? Esse leite, ele é doado, ele tem que ser colocado num frasco, e não é qualquer um, né? É um frasco de vidro com tampa de plástico. E não é fácil de encontrar no mercado, a gente só encontra plástico, enfim, tampa de alumínio. Então, vou mostrar um pouquinho de cada estratégia. Então, Semana Mundial da Amamentação. Esse ano o tema é a amamentação é a base da vida. Então, é o tema que a gente vai trabalhar nessa semana, que na verdade agora, né, no agosto inteiro, nosso agosto dourado, onde a gente tem esses objetivos dessa semana, desse ano, né, informar as pessoas como a amamentação está ligada, ter uma clareza de que a amamentação é a base, né, o primeiro alimento e o melhor alimento. Isso a gente fala é uma âncora, porque não é só naquele momento de vida, né, vai ter efeitos a longo prazo. O que é importante também nessa semana, está envolvendo indivíduos, organizações, ou seja, quanto maior o impacto, quanto maiores pessoas estarem envolvidas nessas ações, melhor, né? E estimular, promover a amamentação como parte da segurança alimentar também. Para vocês terem isso aqui, como vai ficar no salvo, né, para vocês, eu deixei o link embaixo que a gente propôs na secretaria. Então, vocês estão vendo cada rostinho, cada desenho, são locais. Então, a gente criou uma agenda única no Agosto Dourado. Então, todo mundo, qualquer lugar, município, independente, que for fazer alguma ação, pode entrar nesse link e cadastrar sua ação. Ela vai aparecer aqui no mapa do Mato Grosso. Então, hoje, até a gente, na última contabilização de manhã, a gente já tinha mais de 30 ações em um mês. Então, isso é muito importante. Então, as coisas sozinhas, elas, quando juntos a gente não tem, né? A gente fala isso, é fato. Juntos nós somos mais fortes. Então, vai fazer uma ação, uma palestra, uma roda de conversa, vamos colocar esse mapa, vai para a UABA, que é a Aliança Mundial de Apoio, né, ao aleitamento materno. Então, no mapa Mundi, vai estar lá nossas ações. É só para aparecer? Não. É para mostrar isso aqui vai dar frutos, né? Então, quem tiver interesse, a gente pede para se entrar. Qualquer dúvida também, eu vou deixar o nosso e-mail. Pode entrar em contato conosco, no telefone, e-mail, né?
para como acessar esse mapa para incluir sua ação. Né? Colocar lá o que você vai fazer, qual cidade, enfim. Uma outra forma de promover, isso na verdade, pelo Facebook, tem um grupo, já vem há alguns anos, alguns já ouviram falar, é a Hora do Mamaço. Então, nesse ano, quem tem interesse em participar em algum município, por exemplo, pelo Facebook tem um grupo já, que você cadastra. O nosso vai ser feito no 8, no Shopping Pantanal, onde as mulheres vão, a nossa carinha já está aqui, porque no nosso estado vai ter a Hora do Mamaço. Então, todos esses rostinhos é onde vai ter, onde vai reunir mulheres para amamentar, né? Então, é só entrar no Facebook, também qualquer dúvida a gente só entrar em contato conosco, que a gente explica como acessar esse grupo. Dia 19 de maio foi algumas ações que a gente fez também, sempre promovendo, ao mesmo tempo, a doação de leite humano, também doação de frascos. E quando a gente viu essa foto, quando chegou no Ministério, esse layout para doar leite materno, a gente imaginou essas mãos, né? O que seria tantas mãos segurando esse prematurinho? E a gente fez uma análise pensando que essas mãos são as nossas mãos, aquelas mãos que não estão lá nele, né? Não é essa que está carregando, mas que todo mundo pode fazer parte de uma dessas mãos, de alguma maneira. Né? Se eu estou estimulando o aleitamento materno, estou estimulando as mulheres a doarem. Se eu estou doando um frasco que eu tenha, eu estou ajudando essa criança a receber o melhor alimento. Ou seja, se eu estou promovendo o aleitamento materno, se eu estou ajudando a minha vizinha a amamentar, a gente está ajudando. Então, a gente tem que chamar a responsabilidade para todos em relação a essa melhora nos nossos índices, que não são muito bons no aleitamento materno, né? Então, a doação de frasco, para vocês terem uma ideia, às vezes tem pessoas que falam, não, eu não vou doar, porque eu tenho um frasco só. O que é um frasco? Diante essa quantidade de crianças e leite para ser doado. Um frasco desse cheio de leite alimenta uma criança 24 horas na UTI neonatal, né? Pode alimentar. Então, qualquer que seja, a gente já teve situações onde a gente tinha leite e não tinha frasco para guardar. Pode parecer até uma coisa que não acontece, mas é fato. Né? Então, vidros quebram, eles têm um tempo também que racha tampa, enfim. Então, qualquer quantidade que você tenha, ele é bem-vindo. Tá? Mostrando, então, você imaginar, né, os leites, os frascos, a importância, então, esse leite fica armazenado por algum tempo. Então, o frasco, a gente precisa ter um volume grande. E eu até coloco aqui embaixo, porque é muito comum quando a gente recebe doação de frasco, que venham esses outros que não são adequados, que tem tampa de alumínio, então esses não podem, para armazenar leite, tem que ser vidro e tampa de plástico, tá? Esses aqui, pelo material, processo de autoclavação, libera substâncias e contamina o leite, enfim, oxida, então não pode ser desse tipo. Lá na secretaria, né, na nível central, nós já temos um posto de coleta fixo, bem na porta da secretaria, então não tem como, todo mundo que entra tem que olhar aquela caixinha e às vezes lembra daquele frasco que tem em casa e no outro dia leva para a gente já está juntando para distribuir para os bancos de leite, postos de coleta de Cuiabá e Rondonópolis, né?
Ah, mas e no meu escritório regional? E na minha região lá, eu não tenho nem mel, eu não tenho banco de leite, muito menos, não tenho nem maternidade. Por que não? Né? Todo mês, alguém no escritório vem para cá. Por que não montar um local desse, né, de doação de frasco, um postinho de coleta, vão estar ajudando bastante, não tenham dúvida. Então, são ideias que a gente vai criando e, claro, tudo a gente compartilha, né? Coisas boas a gente tem que compartilhar mesmo e incentivar. Mostrando, então, quando a gente fala o mês do aleitamento, né, que é o Agosto Dourado, e foi até idealizado o Agosto Dourado pelo meu amigo e colega de trabalho, o Rodrigo Carvalho. Hoje, então, já é lei, hoje, na verdade, um ano, um pouco atrás, 12 de abril, que institui o mês de agosto como mês do aleitamento materno, tá? Onde a gente deve realizar palestras, divulgar. Isso foi um ganho muito bom, né? Um ganho importante na defesa e na promoção do aleitamento materno. O que nos rege em relação ao banco de leite humano? A gente tem uma RDC 171, setembro de 2006, né? A atual agora, tinha outras hoje atualmente. Tá sempre, eu deixei o linkzinho embaixo para quem quiser acessar, tá? Fazer download. Está disponível. Lá, ele fala passo a passo tudo que você precisa para montar, o que se trata, desde a planta, desde tamanho, recursos humanos. Então, na verdade, a gente usa ele para tudo. É em cima dessa RDC 171 que a gente trabalha o Banco de Leite Humano. Tá? Foi em parceria com a Fiocruz e a Anvisa. Então, ela é muito rica. Quem quer saber sobre Banco de Leite Humano muito claro e objetivo essa RDC 171, junto com o manual e a vigilância e a Fiocruz. Mas a RDC também, e junto, 2 anos depois, criou-se esse manual. E esse manual é um livrinho roxinho que todo mundo que vai trabalhar quer saber como funciona. Aqui vai encontrar detalhadamente, de uma forma bem clara, tudo sobre banco de leite humano, hoje coleta, e desde a história até a distribuição, né? Todo o processo. E aí, uma coisa que eu deixei no final, essa questão, quando fala assim, não, mas eu ainda não tenho um posto de coleta, não tenho um banco de leite, eu tenho neonatal na minha cidade. Bom, e agora? Criança vai receber sua fórmula por causa disso? Né? Se a mãe está lá? Nesse caso, a gente também não depende só, não adianta eu ter posto de coleta, banco de leite humano, se o próprio profissional, né, da própria instituição, não mudar, não modificar as suas práticas. Dentre essas práticas que precisam ser reavaliadas, uma delas, por exemplo, é a permanência da mãe junto ao seu filho na UTI neonatal. A permanência dela lá, junto, mas ela já trabalha? Não, isso, óbvio, não, já está provado que a permanência da mãe, ela ajuda, e para isso é recém-criada, né, essa norma técnica, agora em junho, onde, inclusive, ensina, né, e mostra a técnica correta para aquela mãe, né, aquela criança recebeu o leite da sua própria mãe na beira do leito da UTI neonatal. Então, criou-se essa norma porque era um medo muito grande, era
o receio dos profissionais de deixá-la tirar o leite no local. Então, não, né? Está provado, está mostrando, ensinando passo a passo que essa mulher, fazendo de uma maneira adequada, seguindo os critérios de higiene, enfim, que essa norma ela traz, ela pode ajudar, sim, na beira do leite, tirar o leite dela e fornecer no momento para o seu nenê recém-nascido, ela prematuro. Tá? Então, eu não tenho banco, eu não tenho osso, mas eu tenho a mãe. Então, mudar as práticas também tem que começar por aí. Não adianta eu ter serviços se os profissionais não aderem a eles, né? Não confiam nesses serviços. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias. Então, a gente já falou mais uma vez, né? E o aleitamento materno, ele é um direito e um benefício à criança, à mãe, à família e à sociedade. A gente tem que estar trabalhando com ele, a gente tem que promover, a gente tem o dever de apoiar e também proteger essa criança e essa mulher e essa família para que essa criança receba o melhor alimento e tenha mais saúde, seja mais saudável. Então, toda e qualquer ação que a gente tenha em relação ao tema, a esse assunto, né, pode fazer uma diferença enorme, vai fazer uma diferença bem grande. Então, deixando aqui o nosso contato, né, da nossa equipe. Tá tudo certo. Então, vamos começar? Vamos. Então, a gente vai iniciar com as nossas questões, e a primeira questão chegou da Valmira. Ela pergunta o seguinte: existe algum critério populacional para a criação do banco de leite? Então, primeiro, agradecer essas meninas e o menino, e o Carlos, né, Carlos, pela presença. Na verdade, o critério, como eu falei, não é populacional, né, Valmira? A gente precisa necessariamente, esse banco de leite estar vinculado ao hospital materno-infantil. Então, aqueles hospitais que têm essa maternidade, né, possuem UTI neonatal também, né? Esse é um dos critérios. Então, populacional não, pode ser uma cidade pequena, mas que tenha esse tipo de hospital, essa maternidade, né? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Não é populacional, é questão de serviço de saúde que existe no local, tá? Ok. Passando para a segunda questão. Então, a Silvia nos pergunta, né? Para a instalação do posto de coleta, tem que estar vinculado, então, a um hospital ou maternidade que seja do SUS? Sim, é importante, Silvia, falar que isso, o posto de coleta, ele necessariamente tem que estar vinculado. É importante frisar esse vinculado não só para processamento, né? Mas, na verdade, foi bom ser colocada a questão do SUS, tá? Os bancos de leite humano não necessariamente tem que estar numa maternidade pública, né? Nós temos muitos bancos de leite humano e postos de coleta em instituições privadas também, tá? Então, não é uma estratégia exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Não. Toda instituição, inclusive no Brasil, a gente possui várias, até porque quando os gestores, eles percebem, né, e eles veem, e nem só os gestores, os profissionais, a diferença de uma maternidade que possui um banco de leite, né? A evolução dessa criança, as boas práticas, não independe. Então, a gente tem no Brasil bastante postos de coleta e bancos de leite em instituições privadas também. Mas tem que estar vinculado. Inclusive, tem termos de compromisso entre o posto de coleta e o banco de leite, é uma coisa
tem que seguir o critério da 171, com alguns adendos, algumas observações em comum, entre eles, né, particulares, mas precisa sim, inclusive não se pode abrir posto de coleta sem antes ter um banco de lente de apoio para ele funcionar, até porque, eu acho que eu não falei, mas todos só pode funcionar depois do alvará da vigilância sanitária de funcionamento, né? Então, quando vai se instalar, primeira coisa, além de procurar um banco de lente para ser a sua referência, tem que entrar com o processo de vigilância sanitária para que seja liberado o alvará de funcionamento, tá? Então, a Virgínia, ela coloca o seguinte, que um único banco de leite no norte do estado já seria muito bom, porque outros postos de coleta poderiam ser implantados ao redor, né? Conseguindo dar, então, uma boa cobertura na região do estado. E eu acredito que ela tenha complementado, né, a pergunta da colega, onde o banco de leite tem que estar, então, vinculado ao hospital, que é isso que você acabou de dizer, né? Uhum. E o posto de coleta vinculado, então, ao banco. Isso. Sim, se a gente for pensar de uma maneira emergencial, né, uma coisa, a região norte, a gente precisa, se a gente pudesse escolher o critério, a gente tivesse essa condição de escolher, pudesse montar hoje, a região norte tem um vazio maior, e como você bem colocou, esses postos de coletas ao redor. Muita gente fala também, a questão assim, mas eu não tenho o TI-NEL, não preciso nem de posto de coleta. Mas veja bem, a criança prematura, ela pode nascer em qualquer cidade no mundo, em Mato Grosso. Essas crianças não nascem somente em locais onde tem o TI neonatal, né? A gente sabe disso. Então, essa criança, ela pode nascer numa cidade bem pequenininha e não tem nem hospital. Então, quando a gente pensa que eu, montando o curso, estimulando o aleitamento materno, eu penso também que a nossa criança naquela cidade, ela vai ter que buscar um serviço em outro local. Então, quando a gente cria esse posto de coleta, você também está ajudando as suas crianças naquela região. Porque se elas não vão ali, elas precisam de uma unidade de terapia intensiva, elas vão para uma referência. Então, como eu falo, é uma rede de apoio. E, sim, a gente tem algum movimento já não está efetivado, mas a gente já está recebendo alguns movimentos de algumas regiões, hospitais, com essa intenção, né? E já é para nós um grande avanço. Já nos procuraram para orientação de como montar. Então, isso também a gente está satisfeito, mas a gente está dando esse apoio. E a gente espera que no ano que vem a gente tenha mais banco de leite no estado, sim. Vamos ver. Tem outra aí? Eu estou vendo que a Priscila perguntou, mas vamos lá. A Priscila, ela pergunta, né? Ela havia perguntado anteriormente se você poderia explorar melhor, então, como se dá esse processo de existência, a criação do banco de leite. E aí ela complementa perguntando exatamente isso, né? Quem custeia, como se mantém, qual a criação. Então, vamos tentar por partes aqui, né? Então, a existência, ela depende muito primeiro, da intenção e da vontade do gestor de montar. Na verdade, a gente hoje não é só isso, não basta ele falar que não é, porque a gente tem duas portarias ministeriais, 2012 e 2013, onde há a reavaliação, né, a reabilitação de leitos, uma para leitos e uma para alto risco. E nessas portarias, elas já amarram que para ser reabilitados esses leitos, alguns leitos de UTI neonatal, esse hospital ele tem que ter um posto de coleta, um banco de leite humano. Então, isso já vai virar, com certeza, daqui a pouco, por exemplo, para se montar, para se abrir um hospital,
se quiser ter o DI neonatal, só vai poder abrir se tiver na sua planta um banco de leite humano post-coleta. Então, isso é um fator, né? Essa portaria de reabilitação, habilitação de novos leitos e também credenciar leitos de alto risco para gestante. Então, o próprio hospital, a instituição, ele tem que ter, no caso, mas como montar hoje? Eu já sou habilitado, quero montar. É o processo na rede mesmo, o portal da rede de banco de leite, ele tem todo, nesse manual que eu mostrei, tem todo o passo a passo. Inclusive, essa semana, a gente teve a grata presente de uma defesa da Fiocruz, de uma arquiteta, onde ela já traz para nós, na sua tese, toda a planta, né, tudo que precisa para se montar. Então, hoje eu consigo pegar o manual do banco de leite e, inclusive, saber cada pedaço o que é para montar, o espaço, o tamanho, o material, desde o piso até o teto, qual material tem que ser, os recursos humanos, quem tem que ter, as capacitações. Então, nesse manual que tem disponível no site da Rede Global do Banco de Leite Humano, eu coloquei para vocês o link, ele é bem objetivo, ele mostra passo a passo como criar um banco de leite. Então, tem quem custeia é a instituição, né? Não tem um recurso, houve uma época, há uns 15, 16 anos, que o Ministério teve um recurso destinado à criação de vários bancos de leite, né, nessa época, mas hoje em dia não tem, não existe esse recurso, foi limitado naquele momento, então a própria instituição tem que custear, né? Quando a gente fala nisso, dá um certo arrepio nos gestores de pensar muito no preço, que é muito caro, enfim. Mas quando a gente coloca no papel, a gente percebe que a economia, se a gente for sem falar em nenhum benefício, né? Como militante da causa do aleitamento, mas no papel mesmo, friamente pensando, a criança que tem acesso a esse leite, ou a mãe o tempo inteiro ali do seu lado, ela tem com certeza uma menor, isso diminui o tempo de internação, já está provado isso em estudos, diminui o risco de infecção, e a gente sabe que antibiótico, por exemplo, é caríssimo. Então, no papel, né, a fórmula parenteral em todas essas que a criança deixa de utilizar, isso é custo-benefício, sem falar dos outros benefícios, né? Seria prioridade, o Carlos, né, agora. Eu não sei se eu deixei claro, Priscila. Qualquer coisa pode perguntar de novo, se não ficou claro, tá? O Carlos, ele faz uma contribuição onde ele diz que seria prioridade, então, hospitais que são regionais, com UTI neonatal, e que será considerado como critério hospital em cidades quanto ao número de nascimentos prematuros e locais onde tem maternidade de alto risco. Isso, então, na verdade, todos os hospitais, se a gente for pensar, que tem o UTI neonatal, tem o critério de ter o banco de leite. Agora, o SUS, para habilitar a lei do SUS, hoje, para habilitar ou renovar a habilitação, tá? Não estou falando quem já tem, isso é uma portaria 2012 e 13, depois eu também posso estar passando para vocês, e querem habilitar a lei de alto risco, né? Ou lei neonatal, são critérios, sim. Eles precisam ter banco de leite ou posto de coleta. E o que a Virginia falou assim, é muito importante, faço a questão de
reforçar que, como eu falei, não adianta montar mão de leite a torto direito se a gente não modificar as nossas práticas, né? As práticas de atenção a esse recém-nascido de alto risco. Então, então não adianta ter um mão de leite maravilhoso, com uma equipe toda montada, treinada, se eu não deixo a mãe ficar ao lado do seu filho na UTI neonatal. Se eu bloqueio ela, se eu não deixo visitas, ela não... Então, a gente tem que dar um passo. A gente só não pode ver que não tem ou não tem jeito. Então, se não tem, como a gente começa a trabalhar? Começar com essa coleta de leite na beira do leito. E essa norma técnica, ela veio para fundamentar que ninguém está fazendo isso colocando em risco a vida dessa criança. E muita gente tinha receio, né? Ah, mas será que não é perigoso? Não, seguindo aqueles critérios que estão bem desenhados, delineados, não tem. A gente só vai trazer mais benefício do que prejuízo para aquela criança. Janaína, então eu vou te deixar à vontade para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço, coloco à disposição a equipe na promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Nosso e-mail, eu também não falando, mas é aleitamento-materno@ses.mt.gov.br, né? Se puderem até anotar. Eu jurava que estava aí, mas não está. Então, qualquer dúvida, o nosso telefone 3613, né? 35415. E aí a gente está à disposição mesmo, porque por mais que o Estado não vai montar, mas a gente, materno, rodando um Nzinho. A gente está à disposição para apoiar e o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo, montar projetos, enfim, né? Podem ficar, a gente está à disposição. Se tiverem alguma pergunta...